Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos aqui para a mídia esportiva de todo o Brasil repercutindo a vitória do Flamengo sobre o Vasco. Foi de 1-0, mas foi com um golaço do Bruno Henrique. Vamos ver toda a mídia falando sobre esse jogo, sobre essa partida, sobre esse momento do Flamengo. Se inscreve no canal, ativa o sino para você não perder nenhuma novidade. Vamos agora acompanhar toda essa repercussão. Vamos lá. O mandante do segundo jogo em vantagem. Estou com o Felipe Bastos e com o Alex Meschini. Tudo bem, Felipe? Boa noite, Barreto. Boa noite, Alex. Boa noite, pessoal de casa. Vamos falar desse jogo, né? Que foi muito pegado, muita intensidade, né? Começou, é clássico. O clássico é assim mesmo. E o Vasco, para igualar em nível de competitividade com o Flamengo, tinha que entrar mesmo com essa intensidade. Complicou o Flamengo no primeiro tempo, mas num jogo, num total, tem dois jogadores no Flamengo que podem decidir. Hoje o Arrascaeta um pouquinho mais apagado, Bruno Henrique um pouquinho mais apagado no primeiro tempo, mas com esse chute aí terminou o jogo 1-0 Flamengo. Importante gol, importante vitória. Alex, bem-vindo de volta. Tá melhor, né? O Alex andou de licença médica aí, mas já tá zerado. Estamos zerados. Covid pra lá. Toma cuidado com o vírus aí, Covid, gente. tem um... E agora com o Carnaval, principalmente, né? É verdade. Mas estamos zerados, graças a Deus. Boa noite, Barreto, Felipe, todo mundo que está em casa. Clássico da maneira que foi, o Vasco tentou uma estratégia para tirar realmente um pouco do conforto do Flamengo. E até onde ele conseguiu, eu acho que para que se propôs aquilo que tem, a diferença dos dois times é grande, né? Tecnicamente, como time, como treinador, como opções individuais. Mas o Vasco eu acho que conseguiu até onde deu, teve até chance de fazer o gol primeiro. Dentro daquilo que tem os seus limites, sim, até para depois a entrada de alguns jogadores para mudar o jogo. Cartões ali no começo, acho que o árbitro ele até foi bem para tentar conter um pouco essa questão. Mas aí o desgaste vai vindo. Mesmo assim, acho que o Flamengo não fez também um bom jogo, né, individualmente, até fisicamente, não sei se pelo calor também não estava fluindo tanto. Mas leva essa vantagem. É um time perigosíssimo, né, cara? O talento, o que acaba definindo muitas vezes os jogos é o talento, né, Felipe? O talento, mesmo com um chute feio, vamos dizer assim, da maneira que ele pegou, com o pé que não é o dominante, olha onde vai a bola, né, cara? Jogador bom, decisivo, é desse jeito. Depois até disse que viu o goleiro adiantado, né? Enfim. Dominou, foi quicar, é o jeito que dá pra chutar. Dominou com o rosto, né? O mérito é o seguinte, eu não sou centroavante, então a bola tem que ir naquela direção ali, do jeito que der, né? Foi. O cheiro do gol. Golaço. O cheiro do gol é espetacular, né? E ele teve muita felicidade, Plasticamente saiu um golaço. Os dois times operaram um pouquinho no limite do risco, não? O Vasco no começo, né? Fazendo um jogo muito físico. O Flamengo acabou respondendo. O primeiro vermelho poderia ter sido dado para o Wesley, né? Até o Verratti comentou disso na entrevista dele. O Verratti só não comentou do lance dele, que também era para vermelho, uma sola no Varela, né? Aliás, o Paulo César Oliveira já nos passou aqui a avaliação dele de que os dois mereciam o cartão vermelho. Talvez ali tenha havido mais uma avaliação do juiz, né? De que um cartão vermelho poderia estragar o clássico, poderia talvez até aumentar a animosidade e ele preferiu controlar no amarelo. Não estou dizendo que eu concorde com isso, não. Eu acho que se fez a falta para vermelho, é o vermelho que tem que dar. Mas manteve o critério, né? Ele manteve o critério, não expulsou ninguém. Isso. Eu acho também que cabia pelo menos ir no VAR ver a situação. O VAR deveria ter chamado. Mas eu não achei absurdo, não, dar só o amarelo. Você achou que estava no famoso cartão laranja? Aquele estava na metade. Eles deram brecha, puxar para um lado, para o eles oportunizaram o árbitro até dar esse cartão vermelho. Mas o clássico foi quente, né? Foi quente na temperatura, foi quente na disputa. Quente antes também, né? Porque ficou naquele imbróglio, Maracanã, São Januário, Newton Santos. Bastidores quentes. Também, né? Eu acho que isso mexe também com o jogo, é importante. Eu joguei vários Vasco-Flamengo e isso, logicamente, não com violência. Isso não é... a gente nunca pode botar isso em xeque. Mas é importante que se tenha as características das duas equipes. Um Flamengo mais técnico, um Flamengo melhor tecnicamente, assim, taticamente mais organizado, e um Vasco que está se organizando. Mas taticamente, o Fábio Carille ele conseguiu um negócio interessante, que é como ele tem Verratti e Coutinho, que vão ajudar menos nessa questão de roubada de bola, ele coloca o Ryan, mas ele coloca o Ryan pensando no contra-ataque. Então ele monta esses três caras, mas trazendo o Matheus mais para essa direita aqui, para conter esse lado direito, com o volume de jogo do Flamengo é mais ali, com o Wesley e tudo.
Então, enquanto no primeiro tempo o Vasco assim, atrapalhou muito essa questão de fluência de jogo ali. Então vinha Jair, tudo mais para cá, porque tá o Varela lá do outro lado. Então foi um ponto interessante do clássico. Vamos lá pro fervo, então. Vamos lá chamar o Luiz Carlos Júnior, o Eric Faria e o Grafite, que acompanharam de pertinho esse clássico. Luiz passou a bola para mim e eu devolvo agora para ouvir vocês um pouco sobre o que aconteceu aí no Newton Santos. Luiz. Deixa eu só fazer uma colocação muito rápida. O Grafite está muito incomodado que o Felipe está muito style hoje, com a barba caprichada, com a gola abotoada. Mas ele não deveria estar incomodado. Tá com medo de perder o cargo de style. Entendi. Eu ia dizer, ele deveria estar feliz de ver o amigo, né? Grafa, se apresentando bem. Grafa, amanhã a gente vai desfilar junto, meu amigo. Preciso estar à sua altura. Aí sim. Dito isso, Barreto, é o que vocês estavam comentando, né? Eu acho que o Vasco tentou, no coração, na imposição física, equilibrar o jogo, onde ele é flagrantemente pior tecnicamente. E conseguiu no primeiro tempo. No primeiro jogo, no jogo da Taça Guanabara no Maracanã, o Vasco praticamente não tocou na bola. Tanto é que o Lédio Carmona, que estava comentando o jogo, chegou a falar, bom, a atuação do Vasco no primeiro tempo foi constrangedora. Aspas para Carmona, constrangedora. E o Vasco melhorou muito no segundo tempo no Maracanã. Para o Eric aqui hoje, o Vasco fez um primeiro tempo melhor do que o segundo, não, Eric? Oi, Luiz, Grafite, um abraço, Barreto, Felipe, Alex, um abraço para todo mundo que está acompanhando o Troca. Eu achei o primeiro tempo do Vasco melhor do que o segundo, essa tarde e noite aqui no Newton Santos. Falou isso, né? Exato. Por quê? Porque no primeiro tempo, ainda que o Vasco tenha tido menos posse de bola, que o Flamengo terminou 65-35, mas o Vasco finalizou mais e as finalizações do Vasco foram mais perigosas. Teve a grande chance do jogo. O Léo Ortiz tirou uma bola em cima da linha, praticamente o Rayan... Foram 2 lances seguidos do Rayan, né? O Rossi defende e no rebote o Rayan bate de canhota e o Léo Ortiz tira. Ali 1-0 é um outro jogo, é uma outra situação, a parte da questão da arbitragem, que eu acho que o Felipe e o Alex já falaram bem aí. Então, assim, eu acho que o Vasco conseguiu, na parte física, como vocês disseram, duelar bem contra o Flamengo. Começou dando muito espaço para o Wesley jogar, e a gente sabe que o Wesley hoje, ele dá muito volume ofensivo para o Flamengo, ele leva a bola com muita rapidez para o campo de ataque, e aí consegue pegar os adversários normalmente com menos jogadores para marcar. No caso ali estava só o Piton tentando marcar o Plato, o Gerson caindo por ali, o próprio Wesley. Então achei que depois ele corrigiu com o Matheus ali, caindo, marcando o Wesley, e o Vasco conseguiu empurrar o Flamengo um pouquinho para trás. Então, assim, no primeiro tempo, o Vasco foi melhor do que o Flamengo, na minha opinião. Criou mais chances, a gente viu essa aí do Rayan, e agora a gente vai ver a grande chance do jogo no primeiro tempo. Exato. E aí no segundo tempo, o Flamengo conseguiu ter um pouquinho mais de posse de bola, mas uma posse de bola no campo ofensivo, e fez o Vasco andar de um lado para o outro, e aí foi dando volume ofensivo até o gol do Bruno Henrique, que foi um gol assim de muita inspiração. Na verdade, o Flamengo venceu o jogo hoje porque tem um time melhor, um trabalho mais longevo do Felipe em relação ao Carille, e tem jogadores mais decisivos, e o maior deles o Bruno Henrique, porque foi um clássico muito parelho essa tarde e noite aqui no Newton Santos. E a diferença, para mim, foi na qualidade individual do jogador, no caso, o Bruno Henrique. E aí, Grafa? É isso aí. Boa noite, Luiz, Eric, Barreto, Felipe, Alex. A mesa aí tá chuva grossa hoje, hein? Essa mesa tá boa. Tá. Então, eu acho que o que faltou pro Vasco, acho que o Eric resumiu bem, o Alex e o Felipe aí na mesa também resumiu bem o que foi o jogo. Mas o que faltou para o Vasco mesmo nesse jogo foi as trocas que o Carille fez no jogo não surtiram o efeito que ele queria. A intenção dele foi até muito boa, de melhorar no jogo, de ter uma dinâmica maior de jogo, um volume maior de jogo no campo do Flamengo, mas as trocas não surtiram efeito. O Lloyd entrou, tinha uma expectativa muito grande, chegou a 2 dias só, tem muito pouco entrosamento com os companheiros, não conseguiu pelo lado esquerdo lá desenvolver, fazer jogadas. As entradas do Payet, depois entraram 3 de uma vez, né? O Payet, Esforça e o Garré também não conseguiram. Aí o Vasco caiu, né, de produção, porque perdeu em velocidade, perdeu em dinâmica de jogo. Aí o Flamengo controlou bem o segundo tempo, já estava com 1-0 a seu favor, esse golaço do Bruno Henrique aí. Na única bola que ele conseguiu girar em cima dos defensores do Vasco, que fizeram um bom jogo, anularam bem o Bruno Henrique assim, até esse gol, anularam o Plata, o próprio Luiz Araújo não fez um grande jogo. Mas é a qualidade do jogador, né? O jogador que tem estrela para jogar clássico. Marcou um grande gol e deu essa vitória, que aumentou ainda mais, né, essa vantagem do Flamengo para
semifinais. Você vê, né, Luiz, Barreto, Grafa, Alex e Felipe, os melhores momentos, muitas vezes, eles não dão uma ideia do que é o jogo, né? Mas esse melhores momentos está dando a ideia muito clara. O Vasco sendo muito mais perigoso no primeiro tempo e o Flamengo sendo muito mais perigoso no segundo tempo, né? E aí a chance que o Ryan teve, que foi a mais clara de todas do Vasco, infelizmente o garoto não conseguiu pôr para dentro para o Vasco. E o Bruno Henrique teve a melhor chance, conseguiu pôr para dentro. Então a diferença muitas vezes está aí, na qualidade individual do jogador, num lance de inspiração, como aconteceu com o Bruno Henrique, né? Porque foi um clássico muito equilibrado, acho que deixou boas impressões para o Vasco, sabe, para a temporada. Não sei se vai dar para classificar, porque a vantagem do Flamengo é muito grande. E o Vasco é um jogo importante. Uma ideia do que vai ser ao longo da temporada, mas é óbvio que ele já sabe, já jogou em outros gramados sintéticos também, em outros estádios e tal, já tem uma ideia do que é isso, né? Mas é porque eles estão olhando, Glau, eu até conversei com o Birner enquanto ele falava, eles estão olhando só para a questão esportiva, e a minha discussão não é essa. Sabe, não é a questão esportiva. Quando o Felipe fala que gerou um desconforto, é porque você sai de um gramado, você vai para um gramado, um tipo de gramado que você não está acostumado. Então, assim, você tem que ter um refino maior no domínio, uma concentração maior no passe. Isso é uma questão esportiva. E até brinquei com o Birner aqui, que a gente estava conversando sobre a questão técnica e a questão física, né? Eu, particularmente, eu nunca vi um jogador que não foi para o sintético por uma questão esportiva técnica. Por exemplo, o Soares não jogava no sintético. Ele não jogava, não é porque ele ia jogar pior no sintético, ele não jogava porque ele tinha medo de se machucar. O Oscar e o Lucas foram poupados agora recentemente do jogo do Palmeiras. Não dá para você imaginar que eles não jogaram por conta que o Oscar e o Lucas não conseguem jogar bem no gramado sintético. É porque você tem uma preocupação com a questão física. Então, assim, se o Vasco levasse o jogo para qualquer tipo de gramado natural, principalmente, eu falo depois dessa discussão com relação ao sintético. Então, assim, na minha cabeça, e eu conheço um pouco a cabeça de jogador, eles se movimentaram com relação a isso, e o maior argumento deles era esse: a gente não vai jogar lá alguns jogadores pela idade, enfim, pela questão física, com medo de lesão. E o Felipe está tocando no desconforto tático-técnico, e essa não é a minha discussão. A minha discussão é, se o jogador imagina que no gramado sintético ele tem um risco maior de se machucar. E o Felipe Luiz está falando com relação ao baixo nível de rendimento técnico. Então, são conversas diferentes e eu continuo mantendo isso. Eu acho que o jogador brasileiro ele teve uma grande chance de se posicionar. Se posicionou e agora perde muita força porque o Vasco escolheu entre o Maracanã levar o jogo para o gramado sintético. O Felipe Luiz novamente falou que se ele fizesse a mesma coisa para levar uma vantagem esportiva, ele não se preocuparia muito com a questão física. E eu vou continuar batendo nisso. Muito bem. Eu acho que, por mais que os jogadores aleguem oficialmente que a questão é do jogo, extraoficialmente eles têm uma preocupação com lesão. Acho que é muito bem lembrado quando você fala do Soares, e não era porque o Soares não conseguia jogar no sintético ou porque o Soares não seria melhor que o substituto dele no sintético. É porque no sintético ele achava que aumentava a possibilidade de lesões, e há estudos que dizem que isso não é comprovado. Por outro lado, também, eu olhando o estudo, eu acho que ele não é exatamente o que deve ser um estudo científico, porque o estudo científico exige que você repita a pisada dos jogadores num gramado e no outro várias vezes, em vários momentos, não sei quantas vezes, mas isso não existe. Isso é muito mais uma amostragem, porque eu vi, né, obviamente, de jogos em gramados sintéticos e gramados naturais. A FIFA permite, então, se a FIFA permite, ok, eu não gosto, aí é uma questão de preferência mesmo. Eu acho que se joga futebol na grama em países onde a grama congela na neve, onde se joga no inverno, e aqui no Brasil, para que os donos dos estádios possam fazer shows, ou para que fique mais barata a manutenção no longo prazo, você tem gramado sintético. Eu prefiro futebol jogado na grama, sei lá, respeito quem pensa do outro jeito, mas eu não gosto. Vamos voltar para o Nilton Santos, agora com Pedro Henrique Torre também trazendo mais informações. O pessoal já passou pela zona mista. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Gláucia? Um beijo para você, um abraço para o Birner, um abraço
para o Fábio Luciano, todo mundo que está com a gente neste Sport Center. Antes de mais nada, desculpa aí pelo meu estado, estou aqui completamente suado, encharcado, mas não é porque fui para bloco em sábado de carnaval, não. Fui para o bloco do estádio Newton Santos aqui, e aí, antes de mais nada, uma pequena reclamação por todos aqui, muito abafado na zona mista aqui do estádio Newton Santos, um calor infernal no Rio de Janeiro. Não tem uma ventilação direita aqui, não tem um ar-condicionado, como tem no Maracanã, por exemplo, não tem um ventilador. Pessoas aqui quase passando mal, vieram alguns copinhos d'água, tem profissionais trabalhando grávida, enfim, uma situação complicada com a abafa que está na zona mista aqui para jogadores, staff, todo mundo. Bom, dito isto, tivemos esse clássico dos milhões, mas que não foi dos milhões, né? 10.966 presentes aqui no estádio Newton Santos, um clássico muito esvaziado, esse Vasco e Flamengo. Vitória de 1-0, gol do Bruno Henrique. Flamengo leva uma vantagem muito boa para o Maracanã na próxima semana. Pode, enfim, perder por um gol de diferença, que avança mais uma final de Campeonato Carioca em busca do segundo título consecutivo do bicampeonato. Flamengo sai mais leve, mais tranquilo, mas foi um jogo, olha, de pegar fogo desde os primeiros segundos ali, como eu chamo, catiripapo, sururu, pegou, foi bem pegado desde o início ali, já com a entrada do Piton no Wesley, o Pulgar devolveu no Coutinho, e daí inflamou bastante a parte da torcida do Vasco que tinha por aqui, enfim, todo mundo batendo bastante aqui nas cadeiras que tinha, tentando inflamar o estádio de alguma maneira e tentar contribuir para a atmosfera. Houve fumaça também antes do jogo, então toda essa atmosfera o Vasco tentou criar a atmosfera de um mandante para ver se impactava de fato na partida, talvez ali no primeiro tempo, enfim, mas no segundo com a maior parte do domínio do Flamengo, chances perdidas ali, bola na trave e tudo mais. A torcida do Vasco foi ficando irritada e chegou até a xingar o Fábio Carille em determinado momento. Então houve essa vitória, 1-0, gol do Bruno Henrique, o Flamengo leva essa vantagem. Estamos aqui, como eu disse, na abafadíssima zona mista do estádio Newton Santos. Não houve profissionais do Vasco na zona mista, mas houve profissionais do Flamengo por aqui. O José Boto, diretor de futebol, passou por aqui, falou um pouquinho sobre questão de negociação do Thiago Maia, que ia para o Santos, enfim, questões de garantias bancárias pedidas pelo Flamengo não aconteceram, então a negociação não saiu, era o último dia de janela ontem, né? Então ele permanece no Internacional, não vai para o Santos. O Flamengo ainda tem um valor a receber ali do Internacional, disse, o Internacional tem que pagar. E depois, Léo Pereira e Plata, que participou da jogada ali do Bruno Henrique, que fez o gol número 99 com a camisa do Flamengo. Então vamos, depois de toda essa grande introdução que eu fiz aqui, assistir aqui o que os jogadores que passaram na zona mista, enfim, até um pedacinho do Boto aí, vamos assistir o que houve aqui na zona mista do estádio Newton Santos, o Engenhão. Você poderia esclarecer para a gente o que está acontecendo exatamente com o Thiago Maia? A gente viu que a negociação não avançou, vai retornar ao Porto Alegre. Qual é a posição do Flamengo em relação a isso? A posição do Flamengo é que o Presidente deu uma ordem expressa para negociar com o jogador entre clubes brasileiros, ou seja, não vender o jogador sem ser com dinheiro à vista ou com garantias. Pela má experiência que tivemos e também pela demora da Justiça em fazer-se justiça. Portanto, foi uma ordem do Presidente que ele me deu a mim, que não podemos negociar sem garantias ou com dinheiro à vista, tá? O Santos não deu essas garantias? Não deu, por isso não se fez o negócio. Tá? Galera, pô, já ganharam um presentão de carnaval, pô. Não, é só sobre o Internacional, porque tem também pagamentos pendentes do Internacional. Pronto, agora é o Internacional que tem que nos pagar, tá? A gente sabia e esperava que seria um jogo muito truncado, que a equipe deles tentaria impor um ritmo bem forte na marcação. E no começo do jogo ali a gente pôde ver lances mais duros e o juiz teve que intervir com amarelo, na minha opinião, a maioria deles correto. Mas a gente conseguiu aplicar nosso jeito de jogar durante quase todo o jogo. E acredito que a gente fez um jogo consistente, como a gente vem fazendo em quase todos os outros. É claro que, se não me engano, hoje a equipe deles teve um pouco mais de chance de finalizar na nossa baliza, mas a gente fica feliz pelo resultado e feliz por sair novamente zerado. Acho que a gente aqui já sabe como são os clássicos, sempre vamos ter jogos muito fortes, muito brigados,
sempre van a ter uno que vai tirar patada, van a sacar muitos cartões amarelos nos clássicos, é de isso que se trata. Hoje a gente fez o que hemos trabalhado durante a semana com Felipe. Acho que saíram muitas coisas boas, também muitas coisas que temos que melhorar, mas acho que para a final. Rapaziada que está aqui participando de diferentes maneiras. Repito, você pode participar pelo QR Code, mandando Pix, pelo chat, pelo Superchat. Tá? O Edmilson Rubo, lá no Japão, jogo ótimo do Varela, ninguém se curou por ali. O Felipe falou, inclusive, sobre isso. Né? O Varela, mesmo jogando lado esquerdo, ele está bem, mas é claro que ele teve um certo cuidado com a volta do Ayrton Lucas por questões físicas, ainda mais no gramado, no piso sintético. Ele falou várias vezes sobre isso. Corretíssimo não jogar o De La Cruz. Para quê? Né? O De La Cruz é um jogador importante, gente. O De La Cruz é um jogador muito bom e que precisa ser bem aproveitado, tem que ser potencializado. Para isso, ele tem que estar bem fisicamente, com confiança, para render o que pode render para o time do Flamengo. Tá? O Thiago Fonseca criticando aqui 10 mil torcedores com a taxa da festa no lugar do estádio. Será que sobra algum dinheiro para o Vasco? Provavelmente não, sobrar vai ser muito pouco. E o Márcio Borges, lá em Berlim, o Flamengo venceu o jogo pelo coletivo, o time individualmente muito abaixo, também achei, só gostei do Pulga. Ele diz aqui que o Gabigol nunca iria fazer esse gol que o Bruno Henrique marcou, e ele, Bruno Henrique, na opinião do Madison, é ídolo mesmo. Gustavo Ramos, ele fala aqui que o Bruno Henrique é sacanagem, ele está em Adelaide, lá na Austrália, valeu. Wagner Reis, rumo a mais um título. Andrew, a freguesia continua. Boa noite para o Ronald de Valência. Daniel Ribeiro também elogiando o rei dos clássicos, Bruno Henrique. O Renan Portela, do Clube de Membros, dizendo que esse público no clássico nem deveria envergonhar a federação, os dirigentes. Ele até gosta do jogo pegado no primeiro tempo por entretenimento, mas não favorece o Flamengo. Concordo. Precisamos de estratégias para fugir disso, diz o Renan. O Márcio Nassif, depois do gol, o Flamengo administrou o resultado. Se tivesse forçado, ampliaria o placar, na opinião dele. E o Felipe Alvim, que também é do Clube de Membros, pode marcar em Marte o próximo jogo. Freguês é freguês, diz ele. João Lennon de Jesus conosco, muito obrigado pela sua mensagem. Está lá em Rio do Oeste, Santa Catarina. O Rodrigo Barbosa falando que o Bruno Henrique é o pai de todos. O Wilson Rocha também com a gente. O Júnior Almeida, 31 jogos. Nos 31 últimos jogos, são 18 vitórias do Flamengo, 2 do Vasco e 11 empates. Nos 20 últimos jogos, 17 vitórias do Flamengo, 2 do Vasco e 2 empates. Renato Silveira, todo mundo, Siqueira, todo mundo elogiando aqui o Bruno Henrique, chamando de rei dos clássicos e destacando mais uma partida que ele marca um gol importante. Muito bem, vamos aqui ver o pessoal do Superchat, então. Primeiro aqui o pessoal do Clube de Membros, o Lincoln Matheus, que é membro de 17 meses. Muito obrigado, Lincoln, pela mensagem. O Matheus Albuquerque está sempre conosco aqui. Incrível como o Bruno Henrique, além de carrasco em clássicos, faz muitos gols no Newton Santos. É verdade. Sempre crava. E que entrevista infeliz do Verratti, dizendo que o Flamengo sempre ajudado, esqueceu o que fez o Varela. O que fez o Varela, pois o Verratti se perdeu muito hoje, né? Em campo, comportamento irracível, ele que é um ótimo atacante, também não gostei do Verratti, não. Aliás, os 2 primeiros gols, Matheus, do Bruno Henrique, em 2019, no Carioca, foram nesse estádio contra o Botafogo. Ele entrou e decidiu o jogo. José Carlos Barros, Rossi monstruoso, o Vasco teve chance, o Flamengo jogou mal o primeiro tempo, o Rossi foi bem. O Byron Santos, comprei a camisa com o seu cupom na Clube Rock, camisa linda do RHCP, de ótima qualidade, muito top. Que isso, Bruno Henrique, 27. O Byron, as camisas lá do Clube Rock são muito bacanas, de qualidade. Cara, você lava, põe para secar num cabide, ela já sai assim, ela não amassa, é muito legal. Vale a pena. Ótima compra. O Alberto Mussa, do Clube de Membros, essa é a vitória 100 do Flamengo sobre o Vasco em Cariocas. É verdade, tem isso também. O time grande que mais perdeu para o Flamengo nessa competição. O Flamengo ganhou 98 contra o Fluminense, 95 diante do Botafogo. Mais um número importante, bem lembrado pelo Alberto Mussa. Eduardo Drummond sacode no Vasco, tem que entrar no calendário de eventos do Rio. O Brasil Family, lá nos Estados Unidos, fala Maurão Tales aqui de Kentucky, né? KY, acho que é Kentucky. Abraço para você também, do caro Tales. O Marco Quintanilha, vamos ter muitas alegrias com o Alisson, a mulher que ele é bochado. E ele vai para cima, é um jogador interessante, promissor de fato. Safira Parente conosco também, dizendo que os meninos da base vêm entrando bem. Matheus Gonçalves renovou o fôlego do time, o Alisson parece muito promissor, merece mais minutos. Eu gostei da entrada do Matheus hoje, participando muito do jogo, pegando na bola, iniciando jogadas, roubando bola, gostei. O Gui Podcast, corintiano, respeito muito o seu trabalho, mas você errou na Jovem Pan, a torcida do Corinthians não vai durante o jogo. Se for vaiar, é depois. Tem torcida que vai até antes do jogo e você sabe bem. Não é fiel. G, não sei qual é o seu nome, mas digamos que seja esse. O que eu falei é que em toda a torcida
Há vaias com bola rolando, o que for. Qualquer torcida tem. A organizada no Corinthians não vai. Muitos que vão a Itaquera não tem não tem essa atitude, mas sempre tem quem vai. Sempre tem quem vai. A torcida tal não vai. Não existe a torcida tal não vai. Não existe. Isso, na minha opinião, não existe. Aliás, já havia a torcida do Corinthians não só vaiar durante o jogo, mas no jogo contra o Flamengo, nos anos 90, quebrar o estádio na noite das garrafadas. Foi muito pior do que vai. Então, desculpa, mas nós respeitosamente pensamos de forma diferente, isso não é problema nenhum. O Denner Bertão Lins, achei que o Plata ia ser um novo Berrio, mas vem se mostrar versátil e inteligente nas jogadas. Ele é um jogador mais interessante, de fato. Ele hoje inicia a jogada do gol, inclusive. Aliás, quem inicia é o Léo Pereira, e ele recebe, faz o passe no pivô, né? E o Bruno Henrique domina, gira e faz o gol. Luiz Felipe, Eric Faria, funcionário da Vasco TV? Não entendi porque fez essa pergunta. Luiz, o Eric fez um ótimo trabalho hoje, ele é um jornalista sério, repórter por décadas na Globo, cara competente, hoje ele é comentarista, e ele fez os comentários sempre como deve ser. A ótica dos dois times. O Vasco precisa disso, o Flamengo precisa daquilo, e é assim que tem que ser. André Pimentel, particularmente gostei desse formato de comentar o jogo após a resposta do Felipe. Outra Felipe vem sendo provado e mostrando capacidade de evolução, sem dúvida alguma. O pessoal está pedindo, André, esse tipo de abordagem, então a gente fez hoje a experiência, acho que funcionou. Raíssa Melo, hoje no banco, Felipe Luiz não tinha muitas opções, muitos de fora. Preocupa por hora? Não, porque ele está justamente fazendo essa gestão, mas lá na frente vai ficar complicado. Nessa sequência de jogos vai ter sempre problema. O João Augusto Antoniol, na sua opinião, com o retorno do Vinha, o Flamengo deveria trabalhar com 3 laterais, negociar um ou trabalhar com o Alexandre como zagueiro. Muito cedo pensar nisso, João. O Alexandre tem um contrato, se eu não me engano, até o final desse ano. O Vinha vai chegar no segundo semestre. Ficaram todos. E ao final do ano vão avaliar a condição do Alexandre, como é que está, se renova, não renova, se vai ser zagueiro. É muito cedo pensar nisso. Elmer Araújo. Saudações, vi imagens do Pedro trazendo com o time. Tem informações do artigo se ele vai estar disponível para o início do Brasileiro? Não vai estar. Acho, inclusive, pelo que eu conversei com pessoas do clube, inclusive consultando o departamento médico, a probabilidade de eu jogar em abril é pequena, muito pequena, porque normalmente são no mínimo 9 meses de recuperação desse tipo de lesão. O 9º mês da cirurgia vai ser completado na véspera da abertura do Mundial de Clubes. Ele fará 9 meses da cirurgia, dia 13 de junho. O Mundial começa dia 14, o Flamengo joga dia 16, lá na Filadélfia, né, contra o Esperança da Tunísia. É o primeiro jogo do Flamengo. Tá? Então, se ele voltar em maio, já vai ser uma volta muito, muito antecipada. Em abril, seria algo para revistas de medicina, para artigos científicos, sei lá o quê. Muito pouco provável. Se acontecer, eu acho também que é loucura forçar a barra. Não deve forçar, minha opinião. Tá? Genilton, da Mix Video, o Flamengo jogou abaixo, mas acredito na evolução. Um jogo muito peculiar, mas o Flamengo também jogou abaixo, também muito em função, acho eu, porque entrou na pilha. Neide Oliveira Cotrinho. Galera, então esse foi o vídeo aí. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino. Fala o que foi que vocês acharam aí desse confronto do Flamengo, né? Foi uma vitória, o Flamengo tá muito próximo aí de chegar na semifinal. Foi um jogo onde o Flamengo não demonstrou aquilo que sabe, né? Aquilo que tem, né? Aquele futebol que a gente está acostumado a ver, mas também a gente tem que entender que o Vasco se preocupou mais em se defender, né? Foi um jogo ali que começou, né? Muito mais de bater, né? Assim, tava muito pegado o jogo, né? Então, tava muito aquele clima de clássico mesmo, né? Então, isso acabou afetando um pouco, logo no começo ali, né? A qualidade do jogo, né? Claro que a qualidade do Flamengo não deveria ter sido afetada, mas a gente tem que colocar também na conta de que alguns jogadores titulares não estavam lá, né? Como é o caso do Cebolinha, que para mim faz muita diferença, né? O Michael também faz diferença. São jogadores que do lado de esquerda ali, eles conseguem se sair melhor, né? Por ser a posição do que o Luiz Araújo, do que o Plata, do que outros jogadores. O Felipe Luiz ele fez ali algumas adaptações que não funcionaram tão bem. Mas ao mesmo tempo é bom ter jogadores como o Bruno Henrique, né? Que um lance pode definir. E o Bruno Henrique gosta de clássico, né? Quando ele vê o Botafogo, quando ele vê o Vasco, o Fluminense, ele gosta de marcar, mas em especial Botafogo e Vasco, ele tá sempre marcando, né? Mais uma vez, foi um golaço ali de canhota, né? Não é a perna boa dele, mas foi um golaço ali, cara, digno de Puskas ali, né? Mas acho muito difícil o Vasco reverter essa situação, né? Vai ser muito difícil, não adiantou mudar para o Newton Santos, não adiantou fazer nada, né? No fim das contas, o Flamengo
continua sendo amplamente superior, continua tendo um time melhor, enfim, tudo, cara, tudo. Então a gente vê que agora vai ser muito difícil pro Vasco, mas o Flamengo, ele tá muito próximo de chegar à final. Não tá garantido porque é clássico, né? Tem o jogo de volta, mas tá muito próximo disso acontecer. Agradecemos a vocês e até o próximo vídeo.